Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula. Hoje, nosso conteúdo é sobre os biomas brasileiros. Biomas brasileiros é um conteúdo bastante bacana para a gente trabalhar, né? E nós vamos ver os biomas do Brasil, mas nós temos os biomas mundiais também. Eu acredito que esse assunto vocês já tenham visto, pelo menos talvez em geografia, né? Ele é um conteúdo bastante amplo também, mas nós, dentro da área de ciências, nós vamos enfocar dois tópicos sobre os biomas brasileiros. A questão da fauna e da flora. Mas eu vou abordar com vocês também a localização e a distribuição geográfica por porcentagem e por regiões desses biomas brasileiros, certo? São muitos biomas. Para a aula de hoje, eu vou fazer só alguns deles, tá? E para a próxima semana, eu vou fazer outros. Eu vou dividir os biomas em dois grupos. São 6 biomas no total, vou fazer 3 hoje e os outros 3 a gente faz na próxima aula, ok? Então, para começar, o que é um bioma? Né? Na definição do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Dados, ele pode ser definido como uma grande área de vida formada por um complexo de habitats e comunidades. O que são habitats, para a gente relembrar? Habitat é o local onde um ser vivo vive, né? Onde ele mora, da onde ele tira o seu sustento, a sua alimentação, onde ele se reproduz, cuida dos seus filhotes, né? Onde ele vive, praticamente dizendo. E comunidades são conjuntos de populações. Então, por exemplo, eu tenho um campo, tá? Um campo, um potreiro, vamos dizer assim. E lá eu tenho vários seres vivos que habitam. Eu tenho várias populações nesse mesmo local. Então, por exemplo, eu vou ter vacas, eu vou ter bois, eu vou ter cabras, vou ter capivaras que vivem nesses lugares. São várias populações na mesma comunidade vivendo no mesmo habitat, certo? E uma coisa que a gente não pode confundir é que às vezes as pessoas chamam bioma de ecossistema, tá? Na verdade, ecossistema é diferente. O ecossistema já é um bioma, tá? Ele é a parte física, principalmente a vegetação e as interações que acontecem nele. Então, ecossistema é um sistema onde nós vamos ter a fisionomia da área, o meio físico e as interações ecológicas que acontecem ali. O bioma é um termo um pouco mais amplo, tá? Ele é mais complexo, ele vai envolver a parte dos ecossistemas e mais todo o habitat e as comunidades também. No Brasil, nós vamos ter 6 biomas bem característicos. A maioria deles vocês já ouviram falar. A Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa, que são os Campos Sulinos, e o Pantanal. E cada um desses ambientes ele é caracterizado por uma espécie típica de vegetação e de fauna. Alguns deles são riquíssimos, eles vão apresentar muita diversidade, né? E alguns já têm um pouco mais de limitação. Isso é em função do quê? Não só da distribuição geográfica de onde esse bioma vai ficar, mas das características que são encontradas ali, como, por exemplo, salinidade, temperatura, a qualidade do solo, a distribuição de água, também são características que vão determinar mais ou menos o aparecimento de espécies nesse local. Aqui nós vamos ter os biomas brasileiros, né? Então, aqui a maior porção que nós conseguimos ver nesse verde mais escuro é a Amazônia. No verde mais abacatinho, né, nós temos a Caatinga, que não é uma extensão muito grande, e uma extensão um pouco maior, então, do Cerrado, da Mata Atlântica, o Pantanal, né, também chamado de Pantanal Mato-Grossense, e o Pampa, que são os Pampas Sulinos, na região do Rio Grande do Sul. Os biomas brasileiros, então, aqui a gente tem um pouco de tamanho que esses biomas vão apresentar. Então, o maior deles é o bioma da Amazônia, né? Com 4.196.943 quilômetros quadrados, ocupando um total aqui, ó, de 49,29% do território brasileiro.
É muita coisa, é quase 50%, né? É um bioma extremamente grande. Depois nós vamos ter o Cerrado, com 23,92, né? Então, aqui nós vamos ter o Cerrado, que é 2.036.448 quilômetros quadrados. A Mata Atlântica, que é essa região mais litorânea, então, é com 13,04%, salientando que essa Mata Atlântica já fez parte do Brasil na sua grande extensão, ela era bem maior, né? Hoje ela já tem uma faixa bem menor de ocupação. A Caatinga, que é essa região laranja, então, né, com 9,92% do território brasileiro. O Pampa, aqui embaixo, né, na região do Rio Grande do Sul, com 2,07%. E o Pantanal, nessa região do Mato Grosso, praticamente, né, com 1,76%. Então, qual é o maior bioma brasileiro? O maior bioma brasileiro é a Amazônia. E qual é o menor bioma brasileiro? O Pantanal. Qual é o bioma que está presente no local que nós moramos, na região sul? Nós vamos ter 2, tá? Como Erechim fica localizado aqui nessa parte do mapa, que é na região norte, nós vamos ter mais a Mata Atlântica. E quem mora mais na região sul, né, na região centro-sul aqui, nessa parte, então vai ter mais campos, certo? Mas nós aqui na região de Erechim, nós temos Mata Atlântica, mesmo morando no sul. Aqui nós temos uma tabela que mostra, então, aqueles mesmos dados de antes, só que agora dentro de uma tabela. A fonte dessa nossa tabela é o Instituto Brasileiro de Geografia, né, o IBGE. Opa, desculpa. E aqui nós vamos ter, então, a Amazônia, com quase 50%, né, do território brasileiro, e o Pantanal com 1,76%. A distribuição, então, num outro formato de gráfico, esse formato, então, chamado de pizza, né? Para a gente compreender também a distribuição ao longo do território brasileiro. Ó, aqui a gente consegue entender que quase metade de todo o Brasil é a Amazônia, 10% a Caatinga, 24% o Cerrado, 13% a Mata Atlântica e aproximadamente 2%, né, com um valor simbólico ali, a gente arredonda para 2%, o Pantanal e o Pampa. Recentemente, nós tivemos uma nova classificação desses biomas brasileiros. Então, nós vamos ter um a mais aqui, né? A Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica, o Pampa, o Cerrado, a Caatinga e a Zona Costeira e Marinha, que ela vai acompanhar desde o Chuí, né, lá da pontinha do Rio Grande do Sul, lá na divisa com a Argentina, subindo toda a costa litorânea, acompanhando todo o litoral brasileiro até a pontinha aqui do Amapá. Vamos então para as caracterizações de fauna e flora de cada um desses biomas. Então, o primeiro, vamos começar pelo maior. Então, o maior bioma que nós temos brasileiro é a Amazônia, né? Nós já vimos a distribuição do território brasileiro. E o importante é a gente salientar que ela faz quase 50% do território brasileiro, mas ela também é encontrada na Bolívia, na Guiana Francesa, no Suriname, Peru, Colômbia, Venezuela e Equador. Então, basicamente, esses países aqui, ó, que são os países vizinhos ao Brasil, eles também apresentam o bioma da Amazônia. Não é porque existe uma divisão de território aqui do Brasil que a Amazônia vai ser somente brasileira. A Amazônia não é somente brasileira. A Amazônia brasileira é responsável por 49,29%, mas nós vamos ter bioma Amazônia em outros países também, tá? No Brasil, ela vai estar distribuída pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e no Tocantins. Então, toda essa região do centro até a região norte do nosso estado, do nosso país, desculpa. A flora. O que é a flora? A flora, então, é a parte vegetal, né? E a fauna é a parte animal. Então, a quantidade de espécies de animais e vegetais
na Amazônia é muito elevada. Nós vamos ter aproximadamente 2.500 tipos de árvores catalogadas, fora o que a ciência não tem comprovação ainda, não tem conhecimento, e 30 mil tipos diferentes. O que chega a ser um diferencial na Amazônia? Lá nós temos flutuações no nível da água. Essas flutuações podem chegar até 10 metros ou mais. E aí as plantas e os animais acabam se desenvolvendo na região dessa floresta alagada e eles vivem de forma adaptada a essas regiões, principalmente porque quando chove mais, isso tudo inunda, enche, né? Fica completamente coberto por água. Então, não são todas as espécies que conseguiriam viver nesses lugares. As árvores, por exemplo, que fazem parte da flora maior, né, que são de grande porte, elas vivem na área das regiões que a gente chama de florestas alagadas. E para poder viver ali, elas ficam parcialmente submersas. As raízes de uma planta não podem ficar somente dentro da água, de uma árvore de grande porte. Então, essas raízes acabam voltando para a superfície, principalmente quando o nível da água baixa, e essas raízes são chamadas de raízes respiratórias ou sapopemas. Ela também vai emitir raízes laterais que vão ficar na base da árvore, né, do lado do tronco, e ela vai apresentar folhas geralmente bem largas para captar bastante luminosidade do sol, né? E essas plantas que têm as folhas bem largas, essas folhas são chamadas de latifoliadas. Aqui nós vamos ter um exemplo, então. De todas as plantas da Amazônia, a mais famosa é a Vitória Régia, né? A Vitória Régia é o símbolo da Amazônia. Ela também é conhecida como Rainha dos Lagos. As suas folhas são extremamente bonitas, né? Aqui a gente está vendo a parte de baixo, né? De uma Vitória Régia. Aqui nós temos o caule e aqui são as nervuras. Então, isso aqui praticamente é uma folha. Aqui nós vemos as outras folhas, né? Na superfície, na vista superior. E ela apresenta como se fosse uma concha. E às vezes a gente ouve falar que as pessoas sobem, ficam sentadas aqui em cima, né? Usam isso como barco. Isso não é verdade. Essa folha, ela pode ser bastante resistente, mas ela não é capaz de abrigar uma pessoa e fazer essa pessoa servir de transporte nesta folha. Agora observem nessa outra imagem a vista de baixo, né, das folhas da Vitória Régia. Então, aqui embaixo a gente está vendo o solo, que é um solo alagado, né, num período de enchente. A raiz está fixa aqui embaixo na terra e o caule sobe. Esse caule é um caule aquático. E as folhas ficam todas elas na superfície em cima da água. Por que isso? Para poder captar a luz do sol, para poder fazer fotossíntese. Agora, olha que bacana. Essas folhas formam uma bandeja redonda, né? E elas chegam a atingir de 1 metro a 1,80 m de diâmetro. Então, elas são extremamente grandes. A gente consegue acompanhar bem aqui nesta foto. Nós vamos ter outras árvores típicas da Amazônia. Então, a seringueira, né? E aqui são todas árvores de seringueira. Se vocês conseguirem ver aqui no caule dessas árvores, tem essa estrutura montada. Eles fazem uma espécie de vinco no caule da seringueira, bem para dentro, né? Para atingir os vasos, que são os vasos liberianos, aonde ela está com a sua seiva exposta. E eles colocam um baldinho aqui e coletam essa seiva. Essa seiva vai ser utilizada para a formação do látex, que vai compor grande parte da nossa borracha. Então, a seringueira é uma árvore típica do bioma da Amazônia. Aqui nós temos outro símbolo da Amazônia, que é o cacau, né? Então, essas árvores são o cacaueiro. Aqui nós vamos ver, por exemplo, desculpa, a fruta, né? O fruto do cacau que a gente utiliza para fazer chocolate, pendurado no tronco. A mesma coisa que acontece como a jabuticaba, né? Que fica grudadinha no tronco e nos galhos, o cacau também tem essa característica. Né? É típico daqui da Amazônia. Um detalhe, essa fruta aqui do cacau, ela não automaticamente não vai abrir ela dentro e vai ver chocolate, né? O chocolate é composto por uma série de ingredientes, inclusive o cacau, que vai dar a base para fazer o chocolate, certo? Aqui nós temos uma outra árvore típica que é a castanheira,
né? Então, nós temos aqui, chamado castanha do Pará, né? Abre esse fruto aqui e fica exposta a castanha. Mas antes disso, ele vai ficar dentro desta gema e dentro deste fruto, que é bastante duro, né? Bastante resistente, utilizado como alimentação. A bacia hidrográfica da Amazônia também abrange uma grande diversidade de peixes, né, entre 2.500 e 3.000 espécies. E o tucunaré é um símbolo dessa região da Amazônia. Esse peixe tucunaré, ele é grande, né, mas a característica dele é essas manchas pretas que ele tem aqui do lado e esse olho que ele tem na nadadeira caudal. Certo? Além disso, ele tem algumas nadadeiras alaranjadas, um olho alaranjado, muito bonito esse peixe. E o peixe elétrico, então, que é um peixe que vive dentro da água, né? Aqui as nadadeiras dele, né? As nadadeiras laterais, aqui as nadadeiras caudais. E ele é um peixe elétrico porque ele conduz eletricidade. Então, ele tem células especializadas, que são uma espécie, vamos dizer, de células fotovoltaicas, né? Que elas conduzem eletricidade. Então, é um peixe elétrico. Ele dá choque? Sim, ele é capaz de dar choque. É capaz de matar uma pessoa? Aparentemente não, mas animais menores, sim. Tanto é que servem de alimentação para esse peixe elétrico que é carnívoro. Além disso, nós vamos ter muitos pássaros também na Amazônia e muitos mamíferos. Mamíferos, nós temos um representante aqui, o peixe-boi, né? Aqui a gente está vendo um monte de outros peixinhos que se alimentam da pele desse peixe-boi, né? Que ela é uma pele e ela acumula bastante resíduos aqui, então serve de alimento para esse peixe-boi. E a ave guará, que ela é muito linda, né? Ela é muito parecida com o flamingo e ela é laranjada. Essa cor que essa ave tem é em função da alimentação do lodo, que eles acabam se alimentando de algum tipo de plâncton aqui, que vai fazer uma reação com o corpo do animal, vai deixar ele dessa cor alaranjada. O bico é bem comprido, né? Justamente para poder entrar aqui dentro da água e se alimentar dos animais que ficam embaixo das algas, enfim. O bioma cerrado. O bioma cerrado, como a gente viu, é o segundo maior, né? Ele também é chamado de savana brasileira e ele vai se estender por uma grande região do nosso país, compreendendo os estados de Goiás, né, que está aqui, Tocantins, aqui, um pedacinho da Bahia, um pedaço de Minas Gerais, uma porção do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, aqui nós vamos ter o Maranhão e uma parte do Piauí. Então, praticamente ele fica todo ele compreendido no Tocantins e em Goiás, tá? E outras partes do nosso Brasil, né, de outros estados aqui. A flora, então, a parte vegetal. Uma característica do cerrado, e que isso às vezes cai muito em vestibular, cai no Enem, né, cai em concursos, enfim, porque as árvores que são do cerrado, elas são típicas. Elas vão apresentar esses galhos todos retorcidos, elas não são de grande porte, elas são baixinhas, né? E o caule delas aqui é revestido por uma cortiça bem grossa. As folhas geralmente são grandes e bem rígidas, né? São chamadas de plantas herbáceas. E algumas delas ainda têm capacidade para armazenar água e nutrientes, mas a característica dos vegetais do cerrado são os troncos retorcidos com casca grossa, chamada de cortiça, que a gente usa para fazer a rolha, que é utilizada para fechar vinhos, por exemplo. Essa cortiça grossa, né, ela vai acontecer justamente por causa das queimadas que acontecem na região do cerrado. Essas árvores são queimadas, essas queimadas são espontâneas por causa da temperatura do local e o tipo de solo, e a árvore fica bem queimada, mas ela não morre. Pelo que a gente sabe, né, e é bem pelo contrário, essas plantas que vivem ali, a adaptação delas é tão importante nesses locais que é necessário que essas plantas queimem para que a vegetação brote, para que as sementes consigam germinar e a vida vegetal continuar existindo nesses lugares, né? Aqui a gente está vendo a casca, né? E esses pedacinhos que eles tiram aqui depois é transformado na rolha, né? Na nossa cortiça. O cerrado também é um pomar grande, muito variado, com muitas frutas,
frutas exóticas, chamadas de exóticas, porque são encontradas nesses lugares apenas, né? Então aqui a gente tem o marolo, que é muito parecido com a nossa fruta do conde, com o nosso ariticum, né? Aqui nós temos a guabiroba, que também é encontrada aqui no sul, é uma frutinha pequenininha, redondinha, quando a gente come ela, ela pinica a ponta da língua, assim, um pouquinho, né? Ela tem um composto anestésico interessante, e aqui nós temos o murici, muito utilizado para fazer suco e polpa, né, nos sorvetes e em picolés. Atualmente, essa região contribui com 70% também da produção de carne bovina do país, né? E eles também produzem grãos, como soja, feijão, milho, arroz, e também a produção de celulose para fabricação de papel. E outra atividade que vem se estendendo muito na região do Cerrado atualmente é o turismo. Porém, ou como a gente diz nas aulas, but, there will always be a but, né? Brincando um pouquinho, sempre haverá um mas. Aonde tiver interferência do homem nesses ecossistemas, a sua presença não é muito bem-vinda, né? Então, essa questão do turismo ainda tem que ter um cuidado muito grande para as atividades antrópicas, né, ou as atividades humanas não interferirem nesse tipo de bioma que ainda apresenta 20% da sua área conservada, intocável, né, e é bom que permaneça assim. A fauna dessa região, então, ela apresenta muitos mamíferos, aves, muitos répteis, né, uma região cheia de serpentes, e ela apresenta áreas, são animais que são endêmicos. O que isso quer dizer? Que são espécies que só são encontradas nesses lugares. Aqui nós temos um lobo-guará e um tamanduá. Por que o tamanduá? Observem aqui, lá nessa região do Cerrado, acontece muita formação de cupim. Dá uma olhada no tamanho desse cupinzeiro. Em relação às árvores que tem aqui próximas, olha o tamanho do cupinzeiro, né? E ele também abriga uma diversidade muito grande de formigas cortadeiras. Nós chamamos elas de saúvas. Dá uma olhadinha no tamanho das presas que ela tem aqui, né? Nas mandíbulas que a gente chama, que são os elementos que ela utiliza para cortar a folha. E ela é típica também, essa cor aqui, pode ver que é uma cor meio amarelada, avermelhada, é a cor típica do solo do cerrado também. E nós temos uma espécie do cerrado em extinção, que é o veado campeiro, né? Essa figura é bastante simpática, característica com esse aro que parece um óculos branco aqui ao redor dos olhos, né? É uma espécie que está ameaçada de extinção. E hoje nós ainda vamos ver a caatinga, certo? Então, só para relembrar um pouquinho, nós vimos a Amazônia, que é o maior bioma brasileiro, depois nós vimos o Cerrado, que é o segundo maior, né, do Brasil, e agora nós estamos vendo a caatinga. A caatinga, ela não é exatamente uma área muito grande, né? Ela cobre mais ou menos 10% da nossa região brasileira. Mas o importante da caatinga é saber que ela é um bioma exclusivamente brasileiro, porque ela não tem países aqui é tudo região litorânea, então ela não tem outros países para fazer divisa, para dividir esse bioma com outras regiões. O mesmo não vai acontecer com a Amazônia, porque a Amazônia vai se dividir aqui com a Venezuela, as Guianas, né? Enfim, e o Cerrado, ele vai se dividir também uma outra parte aqui com outros países, né? Mas o nosso exclusivo bioma brasileiro é a caatinga. Ela vai abranger os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, o sul e o leste do Piauí e o norte de Minas Gerais. Então, a Bahia aqui, ó, esses estados aqui, ó, a gente consegue ver que é quase a sua totalidade. E a Bahia é grande parte, né? Mais de 50% também da Bahia. Característico da caatinga, o clima. Lá o clima é semiárido, é muito seco. As temperaturas médias é de 27 a 29 graus, mas a temperatura do solo, ela pode chegar a 60 graus centígrados, muito quente, né? Parecido com o deserto, porque o solo é pedregoso, né? E alcalino. Então, é uma característica exclusiva desse nosso tipo de bioma, né?
A flora de lá tem que se adaptar a esse tipo de clima, com falta de chuvas e muito quente. Então, o que que acontece aqui? São árvores, né? São arbustos, são plantas que apresentam as suas folhas modificadas em espinhos. Então, o símbolo que nós podemos ver aqui são os cactos. Aqui nós estamos vendo as flores, né? Eles florescem, eles frutificam, só que são plantas diferenciadas, então retém dentro do seu caule a água e os nutrientes que essa planta vai precisar para sobreviver de 3 a 5 meses, que é em média o período de falta de chuvas, não cai uma gotinha de água, né? Aqui nós vamos ter outras plantas típicas da caatinga, a barriguda, que ela é bem grande. Eu coloquei essa imagem para vocês olharem o fusca aqui do lado, olha só. Tamanho do fusca e o tamanho da barriguda, né? Agora observa as folhas. Ela não tem folhas verdes bem desenvolvidas. Ela não tem uma área, né, de cobertura vegetal muito grande, mas a gente enxerga o caule dela barriguda. O que será que tem aí dentro desse caule? Meio lógico, né? Vai ter água e nutrientes, então ela armazena água e nutrientes. O umbuzeiro, diferente da barriguda, já vai ter uma copa de árvore bastante larga. Ele não tem um tronco muito alto aqui, mas ele tem uma copa de uma árvore muito larga com uma sombra muito bonita. Esse é o umbu. E outra espécie típica da caatinga é o xique-xique. O xique-xique são vários tipos de cactos, vamos dizer assim, de suculentas e de outros tipos de plantas, que são todas elas que apresentam espinhos, né? Nas suas mais diversas formas. Aqui a gente consegue ver o solo extremamente pedregoso, né, cheio de pedregulho, e as árvores que não são altas, são arbustos, né, então característico do xique-xique. A paisagem da caatinga, ela é normalmente conhecida no Brasil, principalmente durante o período da seca, né. As plantas têm um aspecto seco, parece que elas estão mortas, mas quando dá uma chuva meio que esporádica ou pequena, né, por um período muito pequeno de tempo, as folhas ficam verdes novamente. Então aqui eu coloquei, né, duas imagens para a gente ver ela na maior parte do tempo, né, pela falta de chuvas, e aqui depois de um período de chuvas fica tudo verdinho, né, tudo bonito de novo. As suas folhas são caducas, a gente chama isso de caducifólias. Elas caem na época da seca para que a planta não fique transpirando através da folha. Lembra que a gente já viu sobre fotossíntese, já viu sobre respiração, né? E vimos também a transpiração. Então, as folhas têm essa capacidade de transpirar através dos estômatos, que se abrem com a presença do calor, da luz do sol. A água sai através da forma de vapor. E isso não seria nem um pouco interessante para plantas da caatinga. Então, ou elas têm transformadas em espinhos, ou elas perdem as folhas no período de muita seca. Os rios são chamados de intermitentes. O que isso quer dizer? Que eles só vão aparecer e correr durante o período de chuva. Fora do período de chuva, ele é como se fosse uma estrada, sem água nenhuma. Mas quando chove um pouco, esse escoamento superficial é bastante intenso, porque o solo ele é raso, né? A maioria uma superfície que a gente chama de lajeados cristalinos. Então, quando chover e as pequenas fontes desembocarem de uma a uma dentro desses córregos aqui, né? Eles formam um lago que é chamado de lago intermitente, que só vai aparecer no período de chuvas. Depois das chuvas, as plantas vão crescer, os animais vão se reproduzir e deixar os seus descendentes, mas todos eles, vamos lembrar, que eles são adaptados para esse clima seco, né? Para essa vida, que é uma vida que acontece em lugares secos. Aqui nós temos um maracujá, né? Aqui onde tem as flores provavelmente vão nascer frutos, né? E aqui a gente está vendo as flores dos cactos, né? Na verdade, ele é um solo fértil, né, quando chove. E quando ele chove, ele armazena um pouco de água, ele forma os brejos, né, que são regiões que ficam alagadas por um período de tempo, as plantas florescem, os animais vivem ali, se reproduzem, né, aproveitam o período das chuvas e a formação dos brejos. Vive na Caatinga 2 espécies de aves ameaçadas de extinção. Na verdade, elas são muito, muito, muito parecidas. Uma delas é a ararinha azul, que é a Cianopsita spixi, e a outra é a chamada arara azul de Lear, que elas têm nomes científicos bem diferentes. Ó.
a Anodorhicus leary, né? Que é a azul de Lear. Qual que é a diferença entre as duas? A barbela. O que que é a barbela? É essa partezinha aqui, que aparece aqui, tá? É uma pele que fica ao redor da mandíbula, né? Nessa daqui, que é a azul de Lear, ela tem a forma de uma fita. Olha, observa. Aqui e aqui, ela é mais larga um pouquinho, né? Enquanto que na Spixie, que é a ararinha azul, ela vai aparecer na forma de uma nódoa. Tem menos quantidade aqui, certo? É bem pequena a diferença, é difícil da gente perceber, né? Mas são duas espécies diferentes e as duas ameaçadas de extinção. Animais típicos da caatinga: o sapo cururu, que já virou até letrinha de música infantil, a asa branca, cutia, o preá, que é um tipo de um rato, né? Um ratão de banhado também, parece um coelho, uma mistura desse tipo de animal. E nós vamos ter o veado catingueiro, aqui, que é típico da caatinga, diferente do outro veado que nós vimos antes, que era típico do cerrado. O tatu peba, que é o tatuzinho que se enrola, né? E o sagui do Nordeste. Temos também o cachorro do mato, mas o cachorro do mato também é encontrado aqui no Sul. Pessoal, nós vamos parar o nosso estudo por aqui, tá? Vamos relembrar algumas coisas importantes. O bioma brasileiro, não é exclusivamente brasileiro, com exceção da caatinga, certo? A Amazônia é o maior bioma que nós temos, acompanhado depois do Cerrado. A Amazônia, ela é um tipo de clima bastante temperado, com chuvas, com muitas florestas, né? Com tipos vegetais bastante diferenciados, árvores de grande porte, arbustos, né? Uma diversidade de frutos, uma diversidade de animais muito grande, porque ela é rica em diversidade, né? O Cerrado e a Caatinga, que são outros dois biomas, se diferenciam da seguinte forma. O cerrado vai apresentar árvores pequenas, né, de pequeno porte, mas com galhos e troncos bem retorcidos, e apresenta cortiça, enquanto que a caatinga, que fica num lugar mais seco, mais árido, vai ter as folhas, muitos arbustos e com folhas transformadas em espinhos. Certo? Eu vou pedir para vocês assistirem novamente esses slides, fazerem as anotações que vocês precisam no caderno, tá? Se precisarem assistir o vídeo, pausar e conferir. E depois nós vamos ter algumas atividades referentes a esse tema que é o bioma brasileiro, ok? Um abraço bem grande para vocês e nós nos vemos com uma nova videoaula a partir da semana que vem, quando nós vamos continuar exatamente a partir deste bioma aqui, que é a Mata Atlântica. Um abraço para todos e até a próxima!